Você sabe que o primeiro movimento aconteceu, né? Que foi essas SAFs. Então, assim, justamente os times, eles poderem ser sociedades anônimas, né? Então, ou seja, eles poderem Você é 1000% favorável, então? Então, qual é é a que sua tá. opinião? Vamos lá. Eles Vamos poderem... lá. É bem polêmico sempre falar sobre isso, então tem que Total. tomar muito cuidado. A questão é o seguinte, pessoal. A SAF, né? Você tornar o clube ter investidores traz uma profissionalização. Então, vou falar pelo olhar técnico, tá? Então, vamos lá. Se você tem uma empresa de capital aberto, se você tem investidores, você deve satisfação. Você começa a ser auditado, fiscalizado, e daí você para de ter meios daquilo não chegar para quem precisa. Por exemplo, um patrocínio não chegar de fato a pagar os jogadores ou pagar os funcionários, que a gente sabe que por muito tempo, infelizmente, aconteceu isso no país. E é por isso que essa gestão aí, né, a gente teve tanto prejuízo. Por isso que os times, eles ficaram com rombos tão grandes. É gestão. Não tem como falar que foi outra coisa. Então, ou seja, de não ter, de fato, cuidado do dinheiro. E é aquela velha história, você tem que gastar menos do que você ganha. Então, ou seja, você faz uma gestão ruim, você abre um rombo gigantesco. Quando você tem investidores, o que acontece? Você tem que fechar a conta. Então, nenhum investidor entra no negócio para perder dinheiro. Ele vai querer que aquilo dê resultado. Então, por isso, há uma pressão muito maior pelo profissionalismo. E daí, eu sou a favor no sentido de, se cada vez mais os times se preocuparem em futuramente, por exemplo, se eles fossem ter capital aberto, olha a quantidade de fiscalização que existe. Auditoria, compliance, conselho. Então, ou seja, não é mais daquele presidente ou daquele CEO, daquela gestão. Interesses políticos. Não. Você tira todos os interesses políticos porque agora é uma empresa de capital aberto, ou seja, ela deve satisfação. Então, quando você tem investidores, você automaticamente traz esse profissionalismo. E eu acho que esse é um movimento essencial para o nosso país hoje, porque, como eu falei, ninguém quer ficar numa casa onde não vai ter como pagar as contas. Ninguém quer criar uma carreira em cima literalmente de um terreno de areia. Você não quer construir a tua casa ali. Você quer, de fato, estar na segurança de que, se eu estou num time que ele é bem gerido, ele vai ter dinheiro, eu vou receber e eu vou ter os melhores profissionais para me ajudar. Seja a equipe técnica, seja os melhores suplementos, os melhores treinos, o melhor psicólogo, o melhor coaching, o melhor gramado, o melhor tudo. Então, acho que é essa preocupação que precisa ter. Senão, a gente não vai ter uma revolução que a gente precisa no nosso país hoje, porque, de novo, a minha preocupação é, estamos perdendo talentos. A gente tem esse movimento que pode acontecer cada vez mais se a gente não cuidar da gestão. Aí você tem o processo da SAF do Cruzeiro, Botafogo, Vasco, talvez também em andamento, já está inclusive com algumas ações. Alguns outros clubes que isso pode acontecer também. É uma tendência? É uma tendência principalmente para os times que estão nessa situação, né? E qual que é o senão disso? Qual que é o senão? Não, é que assim, o time, ele não necessariamente precisa passar por isso, né? Então, a gente também tem histórico de times que conseguiram resolver, né? Que cuidaram do teu financeiro. Que cuidaram do marketing, é o caso do Flamengo, por exemplo. Exato. O Flamengo é um caso desse. Tem que tomar cuidado, você fala do Flamengo e o Vasco fica com ciúmes. Mas é um caso, assim, a gente tá falando financeiro, tá, pessoal? É um time que realmente conseguiu se restabelecer, né? Então, se você for ver, até o próprio Palmeiras, ele tem uma saúde financeira. Então, ou seja, essa saúde financeira, ela pode ser atingida, sim, sem necessariamente a SAF. É uma decisão que você precisa tomar. Agora, aquela decisão, quando o teu time ele já tá com uma gestão muito complicada financeiramente... E há muitos anos já, que é o caso do Vasco, que você sabe que é o que o torcedor disse, salvo o Vasco, Carol. Exatamente. Então, assim, eles tomaram uma decisão que pode resolver mais rápido. Então, ou seja, isso traz uma resposta mais rápida, porque você tem uma injeção de dinheiro imediata ali pelo interesse dos investidores, dependendo da negociação, ó, claro. Então, tem algumas SAFs que não vão ser bem-sucedidas, não. Então, ou seja, do jeito que é feito que vai dar o resultado, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. E, obviamente, como eu falei, se existe essa profissionalização. Então, se para que você pare de ter esses problemas financeiros dentro do clube, você precisa passar por uma SAF, putz, inteligentíssimo, né? Agora, se toda empresa ou todo negócio precisa passar, não. Pode ser que ele se torne cada vez mais lucrativo e daí a hora que ele está realmente muito lucrativo, ele vai lá e faz um IPO, abre um capital, ela muda a característica dela. Então, depende muito de qual é o momento que ela está vivendo assim. Então, não dá para falar, é contra ou a favor, porque depende de como é feita a negociação. E depende do clube que a gente tá falando também. Exato. Então, depende para onde vai o dinheiro, depende de como foi feita, de fato, essa negociação e quem vai ser beneficiado com ela. Então, é muito importante que isso esteja transparente, né?